tempo atrás eu fiz um vídeo reagindo a um vídeo de top 10 ícones góticos do canal gringo WatchMojo. Aquele vídeo não foi tão ruim quanto poderia ter sido, mas mesmo assim eu tive algumas ressalvas com ele. Eles tentaram fazer algo bem equilibrado em termos de quem eles escolhiam para botar na lista. Eles tinham a regra de apenas pessoas reais, sem personagens que fossem ícones góticos. Então eles misturaram um pouco músicos com diretores e pessoas da cultura pop em geral, mas ainda assim tiveram alguns nomes ali que eu achei questionáveis de estarem na lista. Então no final do vídeo eu disse que eu faria a minha própria lista de ícones góticos, não só uma lista, mas eu faria listas mais específicas, escolhendo temas. Por exemplo, lista de 10 atores, 10 personagens, 10 músicos e etc. Então essa vai ser a primeira lista e vai ser justamente de músicos, porque subcultura gótica sendo baseada em música, é natural que o primeiro vídeo seja top 10 ícones góticos músicos. Então nessa lista eu, é claro, escolhi 10 músicos que, na minha opinião, são os top 10 ícones dos góticos. É claro que eu tenho que dizer que essa é a minha lista de acordo com a minha opinião. É claro que você pode discordar com alguns nomes que estão ali, apesar de que eu tentei botar pessoas que eu frequentemente vejo faladas e celebradas pela comunidade, então é muito provável que você concorde, mas é claro que você pode discordar e tá tudo bem. Se for o caso, digite aí nos comentários, mas sem hostilidade. Como eu disse, é só a minha lista, e eu tentei ser o mais justa possível. E os critérios que eu usei para organizar essa lista foi não só o nível de fama da pessoa, é claro, porque quanto mais conhecida ela é, mais ela é um ícone para qualquer comunidade que você esteja falando. E não só isso, mas também o nível de relevância para a subcultura em si. Como que durante a história da subcultura ela influenciou os góticos e a subcultura em si. Então esses são os dois critérios que eu estou usando de uma forma equilibrada. Então, sem mais enrolação, vamos começar. E começando a nossa lista, em 10º lugar, a gente tem o Danny Elfman. E para você que não reconhece o nome dele só ouvindo, ele foi o fundador da banda de New Wave Oingo Boingo, mas a principal razão dele estar aqui nessa lista de ícones góticos é por causa da parceria dele de muito tempo com um certo diretor de cinema. Sim, ele é um colaborador muito frequente do Tim Burton, que é, claro, um dos diretores de cinema mais amados pelos góticos. Ele fez as trilhas de filmes como O Estranho Mundo de Jack, Edward Mãos de Tesoura, A Noiva Cadáver e até os filmes do Batman do Tim Burton. E eu acho que não é nem um pouco de exagero dizer que, em termos de compositores de cinema, ele é um dos mais versáteis de longe. Ele já fez trilhas sonoras de filmes que têm vibes completamente diferentes. Ele já fez tantos temas icônicos para filme, o tema do Batman sendo um deles. Então eu acho que por conta disso ele merece sim estar nessa lista, mesmo que em 10º lugar, mas é uma lista acirrada. Eu tive
bastante dificuldade sabendo exatamente onde botar todo mundo, então me perdoe se você acha que ele deveria estar mais alto nessa lista, mas eu fiz o melhor que eu pude. E em nono lugar, a gente tem uma pessoa que eu inclusive já mencionei aqui no canal e que tava lá no top 10 do Watchmojo, mesmo que só como uma menção honrosa, se eu não tô enganada, ou só uma apariçãozinha rápida, eu não lembro direito, mas ele apareceu por um momento lá, mas aqui ele tá oficialmente na nossa lista em nono lugar. E pra quem não conhece ele, ele é simplesmente um artista de tantos jeitos. Ele é, claro, músico, mas ele também é artista plástico, ele trabalhou na indústria de cinema com stop motion, ele é um quadrinista e youtuber, mas eu já vou chegar lá. Ele começou a carreira dele no final dos anos 90 como músico, com a banda dele cantando Death Rock, Dark Wave e Dark Cabaret. E na época ele até lançou um livro chamado Painted Black, que traduzindo significa Pinte de Preto, que é um guia para os góticos fazerem DIY de decorações para casa, naquela época. E nos anos 90, eu falo disso também lá no vídeo, onde eu reajo ao top 10 do Watchmojo. Eu vou deixar aqui em cima em algum lugar para vocês assistirem, depois de acabar esse vídeo, obviamente. Teve o incidente lá nos Estados Unidos do massacre de Columbine, que foi 2 garotos que mataram vários estudantes na escola chamada Columbine. Na época, a mídia fez uma relação um pouco nada a ver deles com os góticos, chamando eles de góticos e dizendo que eles fizeram isso porque eles eram fãs do Marilyn Manson. E na época, os góticos estavam sob essa pressão de ter esse estigma relacionado a eles. Então o Voltaire foi uma figura bastante importante, porque ele foi um gótico que foi na televisão, num programa de TV, e ele foi lá defender os góticos. Ele foi falar sobre o que realmente se trata, sobre cultura, que nós não somos violentos nem nada do tipo, e ele foi desmistificar um pouco essa imagem dos góticos em rede nacional para tentar defender todo mundo. Então ele com certeza merece estar nessa lista por conta disso, e hoje em dia ele tem um canal no YouTube chamado Lair of Voltaire, onde ele foca em decoração gótica para casa. Ele fez uma série incrível no canal dele com vários episódios e todos muito bem produzidos e muito legais, só dele redecorando toda a casa dele, deixando ela como um lar gótico. E ele deu várias dicas de DIY lá, não só disso, mas de como conseguir itens para sua casa e onde procurar, e faixa de preço e tudo isso. É muito bacana. Se você entende inglês, eu recomendo muito que você assista, porque só de assistir você vai querer ter a casa mais gótica do mundo e vai querer correr para decorar a sua casa, sério. Então, por isso eu acho que ele merece muito estar nessa lista. É claro que para os fãs de Christian Death ele não precisa de introdução, mas aqui em 8º lugar a gente tem o Ross Williams. Ele foi um músico, poeta e pintor americano super influente na música gótica, inclusive sendo considerado um pioneiro do rock gótico e do death rock. É claro que ele é mais conhecido como fundador do Christian Death. Last night was all a mistake, love. You've got to wanna stay, I wanna stay. You can't always not always. It goes slower. I found your soul. Mas, além deles, ele também participou de alguns outros projetos musicais. Um deles era uma banda de industrial, um pouco mais experimental, chamada Premature Ejaculation. E eu não
vou traduzir o nome dessa banda e eu espero que o YouTube não me puna por ter dito o nome dela. E ele também participou do Shadow Project, que era uma banda de rock alternativo e metal gótico. E apesar de ele ser super influente na música gótica, assim como outros artistas góticos que eu ainda vou mencionar nessa lista, nos anos 80 e 90 ele tentou se distanciar o máximo possível do rótulo de gótico, focando mais em punk rock e cabaré. Infelizmente, ele faleceu no dia 1º de abril de 1998, aos 34 anos. Eu não sou super fã do Christian Death, mas ainda assim eu sei que ele tinha que estar nessa lista, porque ele é admirado por muita gente. A Christian Death é uma banda enorme e icônica, então ele tinha que estar aqui. E em 7º lugar, a gente tem outra figura emblemática que talvez não precise de apresentação, mas para quem não conhece, o Dave Vanian é outro ícone da subcultura. Ele é um cantor britânico de punk rock, rock gótico e rockabilly. E, é claro, ele é fundador da banda The Damned, que é uma banda muito boa e que é também super amada pelos góticos. E ele não só foi influente na subcultura por causa da música dele, mas também por causa do visual dele. Ele inspirou bastante a moda gótica, né? Não tanto o visual trad goth dos anos 80, mas aquele visual mais vampiro, né? Ele tem aquela mecha no cabelo dele super charmosa e o cabelo comprido, então ele inspirou esse lado mais vampiro, classudo e aristocrata do visual da subcultura. E em 6º lugar tá um que com certeza não precisa de introdução. O David Bowie foi um fenômeno não só para os góticos, mas para o mundo da música em geral. Ele foi um cantor e ator britânico que é considerado um dos músicos mais influentes do século XX. Pouca bosta. Ele compôs álbuns de gêneros super variados como o glam rock, o art rock, o pop, o eletrônico e experimental. Ele não fazia música gótica em si, mas ele é muito admirado pelos góticos, principalmente os góticos mais old school, porque não só ele era super popular em geral durante os anos 70 e 80, que foi basicamente na época que a subcultura surgiu, mas também por conta da natureza visual e performática que ele apresentava a música dele. E aquele visual extravagante e mais andrógeno dele, principalmente naquela época, também tem um certo apelo para os góticos. Eu mencionei que ele foi um ator também, além de cantor, e é claro, ele teve participações em vários filmes super conhecidos. Talvez o mais conhecido seja o filme Labirinto, que é um musical. Eu ainda não assisti, mas muita gente adora. Ele fez uma participação como o Nikola Tesla num filme que eu gosto bastante do Christopher Nolan, que eu acho que em português se chama O Grande Truque. É um filme muito bom, mas principalmente ele interpretou um vampiro chamado John Blaylock num filme muito amado pelos góticos chamado Fome de Viver, ou The Hunger em inglês. E todos nós sabemos que para você cair no gosto dos góticos, basta você interpretar um vampiro. E em 5º lugar, a gente tem a ilustríssima Patricia Morrison, ela que foi cantora, baixista e uma compositora americana, que a grande maioria conhece por ter sido um membro muito icônico da banda The Sisters of Mercy.
uma daquelas figuras que você tem 99,9% de chance de encontrar lá na parede de um gótico do lado do Andrew Eldritch, é claro. Uma das músicas mais famosas do Sisters, que é Lucretia, My Reflection, foi escrita pelo Andrew Eldritch, tendo a Patrícia como inspiração. Hoje em dia, ela não tá mais no The Sisters, ela participou de outra banda chamada The Gun Club, e a última banda que ela participou foi a banda The Damned, do Dave Vanian, que a gente falou anteriormente, e pouco depois dela entrar na banda, ela se casou com ele. Então a gente tem 2 ícones góticos que são casados aqui nessa lista. Ela se casou com o Dave Vanian e eles tiveram uma filha chamada Emily Vanian, e logo depois que ela nasceu, a Patrícia se aposentou da banda e da carreira musical dela em geral. Mas ela continua sendo uma das figuras mais emblemáticas e influentes da subcultura e admiradas não só por mim, mas por muitos góticos. E em quarto lugar, a gente tem o Andrew Eldritch, que é, claro, o fundador do The Sisters of Mercy. Ele é, com certeza, uma das figuras em questão de aparência mais reconhecíveis da música gótica em geral. O The Sisters começou como uma banda de post-punk e depois se tornou uma banda de rock gótico. E é claro que nos shows do The Sisters, ele sempre é o vocalista, mas ele começou como baterista e no estúdio ele já gravou tanto guitarra e teclado para músicas do Sisters, então ele é um músico também bastante versátil. E não só a aparência dele é icônica, como a voz dele também, aquela voz bem grave de barítono e tendo até alguma coisa assim meio sedutora na voz dele. E por conta da aparência dele, que era muito marcante, né, o cabelo preto e o óculos escuro sempre no rosto, eu acho que eu nunca vi nenhuma imagem do Andrew Eldritch sem óculos escuro. Eu não sei se aquele óculos escuro já é uma parte do rosto dele que ele simplesmente não pode tirar, mas ele também na época tinha esse cabelo preto e as bochechas dele assim eram super proeminentes e o rosto dele era muito marcante e ele tava sempre de preto e com uma jaqueta de couro. E por conta desse visual dele, a mídia meio que deu pra ele o título de padrinho do gótico, que é um título que ele não gosta e ele não entende por que ele é chamado. Ele não descreve os Sisters como uma banda gótica, então ele simplesmente não concorda que seja uma banda gótica, mesmo que ela tenha sido uma das bandas que mais influenciou o rock gótico, não só em termos musicais, mas de aparência, de vibe, o look da banda. Meio que é o look definitivo da banda gótica. Então, é pra você ver como os góticos não estão nem aí. Uma vez que eles te adotam, já era. E agora a gente começa a entrar no nosso top 3. E em terceiro lugar tá ele, Peter Murphy, que também apareceu lá no top 10 do Watchmojo e que eu falei que merecia estar mais alto na lista, porque ele estava bem baixo na lista. Não sei se era 19º, por aí, ele estava bem baixo na lista. E eu falei, não, ele é o Peter Murphy, ele tem que estar mais alto. Se o tema da lista é ícones góticos, mas aqui eu resolvi fazer um pouco de justiça pra ele e deixei ele em terceiro lugar. E o Peter Murphy, é claro, é um músico britânico que é mais conhecido como o vocalista emblemático do Bauhaus.
It's in the can. She's in parties. It's in the can. O Bauhaus, é claro, é outra banda de post-punk que é uma das mais icônicas na subcultura gótica e influenciou muito a música gótica e o que ela viria a ser. Eu mencionei ainda agora como o Andrew Eldritch recebeu esse título de padrinho do gótico da mídia, mas agora, no caso do Peter Murphy, ele foi dado o título de padrinho do gótico pelos góticos em si. Muitos góticos vão se referir a ele como padrinho do gótico, porque ele foi realmente, assim, um dos primeiros ícones, entendeu? Lá do começo. Então, eu acho também que ele merece bastante esse título. Inclusive, ele e o Andrew Eldritch, em termos de aparência, eram bem parecidos, na verdade. A bochecha super definida, aquela bochecha que, se tu passar a mão, pode te cortar. É claro que o Peter Murphy não usava óculos escuros, pelo menos não na maioria das vezes. Ele frequentemente era visto sem. E ele era loiro, ao invés de ter cabelo preto. Então, tem isso. Mas sempre vestido de preto e tendo aquela atmosfera misteriosa, né, em volta dele. Depois do Bauhaus, ele saiu em carreira solo, mas o Bauhaus chegou a se reunir algumas vezes para fazer shows específicos ou turnês específicas. E ele aparece no início daquele filme que eu falei, Fome de Viver, cantando a música, o hino gótico, Bela Lugosi's Dead, que fez parte da trilha sonora do filme. Em segundo lugar, a gente tem a icônica Siouxsie Sioux, que, é claro, é uma cantora e compositora britânica que é mais conhecida como vocalista e fundadora da banda de post-punk, rock gótico e new wave chamada Siouxsie and the Banshees. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. E é claro que só de olhar pra ela já dá pra perceber que ela foi uma das grandes inspirações do famoso look trad goth dos anos 80, né? Com o cabelo espetado e o estilo da sombra que ela usava, da maquiagem, do batom e da vestimenta. Ela é com certeza um dos maiores ícones góticos, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, eu não sou muito fã da Siouxsie and the Banshees, mas ela com certeza tinha que estar aqui e tinha que estar alto. Face to face, my lovely foe, mouth to mouth, raining heaven's blow, stand apart, tic-tac-toe, under the stars, naked as we flow, cheek to cheek. Depois que a banda acabou, ela continuou com o baterista, o Bungie, numa outra banda chamada The Creatures, e hoje em dia ela tá em carreira solo. Mas é claro que o legado dela no Siouxsie and the Banshees continua vivo como uma das bandas mais amada pelos góticos. E em
primeiro lugar, no topo da lista, a gente tem o Robert Smith, que, é claro, é o vocalista do The Cure. Talvez a banda gótica mais conhecida e mais celebrada que tem. Provavelmente, se ela não é a mais, ela tá, tipo, lá em cima, bem alto na lista. O Robert, com certeza, é uma das figuras mais reconhecíveis que tem em termos de ícones góticos. Não só o visual dele foi outra grande inspiração pro visual Threadgoth, né? Ainda tinha esse toque andrógeno com o batom vermelho e a pele muito pálida. Ele fez moda também entre os góticos. E ele também foi o guitarrista principal na Siouxsie and the Banshees, em 82 e 84, então ele participou de duas das bandas mais icônicas góticas. E a influência do visual dele foi tanta que, mais uma vez falando de Tim Burton aqui, o Tim Burton sempre foi um grande fã do The Cure, desde lá atrás, e ele inclusive tentou fazer com que a banda participasse de vários filmes dele, né? Sempre convidando eles para fazer trilha sonora, só que infelizmente eles, de acordo com o Robert, eles sempre estavam ocupados ou gravando ou em turnê, e acabou que nunca rolou uma colaboração Tim Burton e The Cure, o que é uma pena. Mas a gente tem uma semi-participação, porque o visual do Edward Mãos de Tesoura, um dos filmes mais conhecidos do Tim Burton, dos personagens mais reconhecíveis na cultura pop, é baseado, é claro, no Robert Smith. E essa foi a minha lista de top 10 ícones góticos músicos. Vão ter outras, tá? Eu vou fazer de outros temas, mas essa foi a lista de músicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Eu não fiz menções honrosas, então eu vou deixar nas mãos de vocês. Se vocês têm alguma menção honrosa pra fazer, comentem aí embaixo. Outras pessoas que poderiam aparecer, músicos, porque essa é uma lista só de músicos. E em breve eu vou fazer outras com outros temas, né? Pra gente incluir a maior quantidade de ícone gótico aqui que a gente consegue. Não se esqueça de dar um like no vídeo e, se você quer ver outros vídeos parecidos que ainda vão vir, por favor se inscreva no canal e ative o sininho para você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Eu posto aqui, é claro, principalmente vídeos relacionados à subcultura gótica, mas eu vou começar a variar um pouco mais, postar sobre qualquer tema que eu quiser aqui nesse canal. Eu vou experimentando com várias coisas, então se inscreva. Não se esqueça de assistir também, se você ainda não viu, o meu vídeo anterior, que foi um vídeo de reação ao testemunho de uma ex-gótica. Muito interessante. Embaixo eu vou deixar as minhas redes sociais, inclusive o Instagram da Lady Velvet, que é a minha saboaria artesanal gótica, que inclusive muito em breve vai ter novidade, e eu vejo vocês no próximo vídeo.